essa é a nossa segunda mensagem da série. Vocês se lembram o que nós meditamos da semana passada? A série se chama Escolhas. E na semana passada nós falamos de uma escolha muito importante que a gente precisa ter. Popularidade ou propósito? O que guia a sua vida? Você é guiado por propósito ou você é guiado por popularidade? Você quer estar bem diante das pessoas ou você quer estar bem diante de Deus? É uma escolha que a gente precisa fazer. E hoje a nossa pergunta é: rendição ou controle? E meus irmãos, essa é uma pergunta muito, muito importante, que é o centro da nossa vida cristã. E eu gostaria de fazer essa pergunta para você: quem controla a sua vida? Tenta responder essa pergunta. Quem controla a sua vida? Dá uma cutucada aí quem está do seu lado, pergunta aí para o seu vizinho: quem controla a sua vida? Ô louco, hein, Marcão? Você deu uma cotovelada forte aí. Quem controla a sua vida? Essa é uma pergunta muito importante, meus irmãos, porque a resposta dessa pergunta define a nossa vida cristã. Porque a gente pode estar seguindo a Jesus, ou professando a Jesus, ou frequentando uma igreja. No entanto, nós ainda guiamos a nossa vida. Nós é quem controlamos, nós é quem fazemos as escolhas, nós decidimos o que comprar, nós decidimos aonde ir, nós decidimos absolutamente tudo. E nós não deixamos que o Senhor controle a nossa vida. Nós queremos o controle. E ter o controle é uma luta diária. Essa não é uma decisão que a gente faz uma vez na vida, ou uma vez que você levanta sua mão e aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ali começa um processo muito importante na sua caminhada, mas eu diria que todos os dias nós fazemos essa escolha. Todos os dias nós escolhemos se é Deus quem nos guia e nós nos rendemos a Ele, ou se nós é que pautamos a nossa vida, se nós é que controlamos tudo. E meus irmãos, nós temos essa grande tentação de controlar as coisas, sim ou não? Lá em casa tem 2 menininhos lá, um de 6 anos, um de 2, e eles de vez em quando, ou de vez em sempre, 10 vezes por dia, eles se pegam, e especialmente quando o Benício quer assistir Cocomelon, e o Augusto quer assistir os desenhos dele lá, mas quem pega o controle da televisão é quem manda, não é verdade? E o Benício, ele não está entendendo isso ainda. Então, quando o Augusto está dizendo o que ele vai assistir, ele já fica bravo, ele quer pegar o controle de qualquer jeito, de qualquer forma, e já sai aquele fight, e a gente está lidando com isso, né, amor? Ore por nós, para que ele sobreviva. Mas pegar o controle é uma tentação muito grande. Nós fazemos assim com a nossa vida, não é verdade? Nós queremos em todo momento pegar o controle, assumir o controle, e nós decidimos para onde nós vamos, quais decisões a gente vai fazer e qual é o destino da nossa vida. Meus irmãos, mas Jesus no seu ensino, no Evangelho, ele está dizendo: você precisa se render. Então é uma escolha fundamental no cristianismo, uma escolha fundamental na vida cristã, nos rendermos ao senhorio de Cristo. E se nós não aprendermos a fazer isso, nós vamos bater cabeça. Nós vamos ter muitos e muitos problemas. Nós vamos ler alguns textos bíblicos. O primeiro deles que eu quero ler com vocês está em Provérbios 3, 5 a 6. Vamos ler todos juntos? Aí a gente vai se conectando aí. Vamos lá? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Lindo esse texto. Lindo esse texto. Confia. E essa palavra confiança é a palavra mais importante aqui. Porque você só vai se render se você confiar. E o texto está dizendo: confia, meu irmão, de todo o seu coração. Confia, pode confiar. Se lança, confia de todo o seu coração. Não se apoie no seu entendimento. Não se apoie na maneira de você achar que devem ser as coisas. E o Senhor vai endireitar os seus caminhos, vai endireitar as suas veredas. Ele vai guiar os seus passos, Ele vai guiar os seus caminhos, Ele vai guiar as suas decisões, Ele vai guiar a sua vida. E quantos gostariam disso? Ter o Senhor Jesus, o nosso Deus, guiando as nossas vidas. Todos nós, com certeza.
Mas só tem um jeito disso acontecer: confiando com todo o nosso coração. Eu já contei aqui algumas vezes, quando o Augusto era pequenininho, talvez da idade do Benício ali, eu colocava ele na cama ou em cima do sofá, em alguns lugares mais altos, e aí falava: pula, filho, pula. A gente fez isso com o Benício, que escala a porta, né? Ele vai parar lá em cima na porta, e a gente fala assim: Benício, pula, Benício. E aí ele fica olhando assim, né? Tipo, será que eu confio? Será que eu confio nesse cara aí? E graças a Deus, tanto o Benício quanto o Augusto, eles gostam de uma aventura e eles se lançam. E eles confiam que o pai vai estar ali embaixo para poder segurá-los. Amém, aleluia, glória a Deus por isso. E isso fala da nossa vida cristã também. O texto está dizendo: confia, meu irmão. Pula, se lança. Ele vai cuidar de você. Quantos aqui duvidam que o dono do universo, o rei dos reis, tem poder para cuidar de você e para cuidar de nós e cuidar da nossa família? Nós não duvidamos, não é verdade? Mas por que tantas vezes a gente fica louco para poder segurar as coisas? Para poder ter o controle das coisas? O texto está dizendo: confia. E há um outro texto muito lindo, em Salmo 37, verso 5, diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor. Vamos lá todos nós juntos? Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Confia, meu irmão. Confia nele. Entrega o seu caminho, entrega a sua vida, se lança, se entrega, se joga. Permita que ele guie você. Agora, quanto mais a gente tem esse desejo de segurar as coisas, de controlar a vida, de fazer tudo do nosso jeito, menos a gente vai experimentar os sonhos e os projetos de Deus para as nossas vidas. E eu separei aqui 3 histórias, meus irmãos. 3 histórias e vocês vão reconhecer. Quem é esse primeiro senhor aí? Quem chuta? Você assistiu a novela da Record, né? É o Saul mesmo, da novela o Davi, né? E assim eu assisti também. E esse é o Saul. Vocês conhecem a história de Saul, meus irmãos? Ele é um rei, o primeiro rei de Israel. Ele é escolhido, ele é ungido, ele é separado. Mas chega um momento na vida dele em que ele começa a se achar o cara e fala: eu começo a tomar as decisões. E aí Deus dá uma ordem, algumas direções para a batalha contra os amalequitas, e ele já não obedece totalmente. Ele diz: não, agora eu posso fazer, eu sou o rei, eu já estou dominando esse negócio, eu não sou tão dependente mais, e ele começa a tomar as decisões. Uma outra decisão é quando ele oferece sacrifícios na melhor das intenções. No entanto, aquele sacrifício só o profeta Samuel poderia fazer, e Deus o reprova. E Deus o reprova. E ele é destituído do posto de rei. E Deus então vai ungir Davi como novo rei de Israel. Olha como é sério as consequências, meu irmão, quando a gente tenta fazer do nosso jeito. Saul tentou fazer do jeito dele. E ele sofreu as consequências. E quem que é o segundo irmão aí que está ajoelhado? É o Jonas. Essa imagem eu fiz na inteligência artificial. E eu estou ficando bom nesse negócio, hein, Murilão? Eu falei assim: faça Jonas com a baleia no fundo, numa praia e tal. E me deram essa imagem aí. Eu achei muito legal. Vocês conhecem a história de Jonas? Jonas é alguém que recebeu uma missão do Senhor e ele não obedeceu. Ele quis fazer do jeito dele. Ele falou assim: eu controlo. E ele vai para uma outra direção, e vocês conhecem a história. Vem o naufrágio, jogam ele no mar e ele é engolido por um grande peixe. Depois é cuspido, ele acaba fazendo aquilo que Deus havia mandado para ele. Porque num determinado momento da vida e da história, ele quis tomar o controle. E isso não funcionou. E agora, esse terceiro varão aí, quem que é? O que vocês acham? Alguém tem alguma ideia? Você tem, Murilão? Hã? Jesus? Não, não é Jesus. Esse cara aí é o Abraão, gente. É o Abraão. Você sabia, Samucão? Boa. Embora seja um cara que foi chamado por Deus, e Deus falou para ele: vai para uma terra que eu vou mostrar para você. E ali, poxa, ele deixou o controle e foi, não é verdade? Estava tudo bem até aí. E ele recebeu uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação, não foi isso?
Ele seria pai de um povo escolhido pelo Senhor. Que promessa maravilhosa. Mas só tinha um problema, ele não tinha filhos. E o tempo foi passando, ele já ficando velho, a esposa já ficando velha. E ele falou, não é possível, a gente não vai conseguir um filho. E como é que essa promessa do Senhor vai se cumprir? E aí, já que Deus está demorando tanto, eu assumo o controle. Já que está demorando tanto para fazer, eu faço. Já que ele não está conseguindo, eu resolvo. E aí vamos ler, aí eu trouxe esse texto que é um texto importante. Gênesis 16, diz assim, ora, Saraí, mulher de Abrão, ainda é Abrão, não foi mudado o nome, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor, olha só o que ela diz, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Tipo assim, já que Deus está demorando, já que Ele não está cumprindo a promessa dEle, e eu não estou conseguindo engravidar, vamos dar um jeitinho? Vamos adiantar as coisas? Vamos ajudar Deus? Já que o dono do universo não está dando conta, vamos dar uma força para Ele? Meus irmãos, quantas vezes a gente faz isso também, sim ou não? Já que está demorando tanto o varão, já que está demorando tanta varoa, a gente se precipita. Então eu vou dar um jeitinho aqui, Senhor. Já que está demorando tanto o trabalho que eu quero, já que está demorando tanto passar no vestibular que eu quero, eu vou dar outro jeitinho. A gente tenta pegar alguns atalhos. E olha só o que acontece. Abrão atendeu a proposta de Saraí. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Saraí, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abrão. Versículo 4 agora, irmãos. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Saraí disse a Abrão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Saraí, sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que você achar melhor. Então Saraí tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. E o fruto desse relacionamento é Ismael. E você sabe, Ismael, depois Isaque, é o início desse conflito que a gente vê o tempo todo lá na Palestina, né? O povo palestino, descendentes de Ismael, povo de Israel, descendentes aqui do filho da promessa de Abraão, por causa de uma desobediência, por causa de uma precipitação, por causa de alguém que quis pegar o controle das coisas e não se rendeu ao senhorio de Deus. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. E é por isso que a confiança é tão importante. Por isso que Ele diz, confia de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Entrega para Ele todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. Mas confia de todo o seu coração. Mas nós vemos na Bíblia também, irmãos, bons exemplos de pessoas que se renderam ao senhorio de Deus. Maria tem esse chamado tão lindo, né? Quando o anjo aparece a ela dizendo que ela seria mãe do Filho de Deus. Ela era uma adolescente. Ela estava prometida em casamento. Ainda não havia se casado. Olha que doideira. E olha só então, a partir desse comunicado angelical, desse chamado tão assombroso para uma adolescente. Olha o que ela responde. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Eis aqui a sua serva. Essa palavra serva é a palavra que tem uma relação com a palavra escravo, ou aqui escrava. Ela está se colocando realmente numa posição de alguém que não tem como discutir com o Senhor. De alguém que não tem como ficar argumentando. E eu sou a sua serva. Faça em mim conforme a sua palavra. Quantos de nós temos coragem de orar assim? Senhor, eu sou teu servo. Faça comigo conforme a tua palavra. Faça conforme o Senhor deseja, e não como eu desejo. Eu sou teu servo.
Você já orou assim algum dia na sua vida? E teve que abrir mão de alguma coisa? O que é que você está tentando controlar? O que é que na sua vida você não quer abrir mão? Você fala, não, eu dou para Deus um percentual aqui da minha vida, mas essas coisas eu não solto. Essas coisas não tem jeito, eu decido, eu controlo essas coisas. Aqui Maria nos ensina uma oração que nós precisamos aprender a fazer, meus irmãos. Senhor, eu sou teu servo, faça em mim conforme o teu querer. Mas essa é uma oração muito perigosa, irmãos. Você concorda comigo? É uma oração perigosíssima, porque você está dizendo, Senhor, eu já não escolho mais. Eu vou para onde o Senhor quer que eu vá, eu falo aquilo que o Senhor quer que eu fale, eu vou ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Você está disposto a abrir mão do seu conforto, abrir mão dos seus privilégios, da sua reputação, de repente pegar um avião e ir para um país não alcançado, dar a sua vida? Eu mostrei na semana passada aqui o número de pessoas que morrem todos os anos por defender o Evangelho. E porque professam o nome de Jesus, elas são assassinadas, porque elas vivem por um propósito e não por popularidade. Agora, quanto a você, meu irmão, quem decide? Que tal fazer essa oração que Maria fez? Que tal fazer a oração que Jesus fez? Não se assustem, eu trouxe essa imagem, mas eu penso que muitos já viram no filme. Mas eu preciso trazer você para a intensidade disso aqui, querido. Deus tinha proposto um destino, um propósito ali para o seu Filho Jesus, para a redenção da humanidade. E era um caminho árduo, difícil, de sofrimento. Não era alguma coisa tranquila. Não era uma coisa, não, é facinho de fazer. Havia sofrimento, e Jesus no Getsemane, na noite anterior, antes de ser preso, ele está ali orando, clamando ao Senhor. O texto bíblico diz que ele estava aflito, ele suava sangue, ele estava absolutamente aflito por aquilo que estava por vir. E olha a oração de Jesus: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor, se for possível, afasta de mim, mas seja feita a sua vontade. E meus irmãos, todos nós sabemos a oração do Pai Nosso, sim ou não? Em Mateus no capítulo 6, Jesus nos ensinou a orar. Como é que ele nos ensinou a orar? Pai Nosso, vamos lá? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos ensinou essa oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está ensinando a rendição, meu irmão, como um caminho único para o cristão. Não há outro caminho. Ou a gente se rende plenamente ao senhorio dele e ao propósito dele, ou a gente vive controlando a nossa vida, e é uma escolha que a gente tem que fazer. E eu mostrei para vocês esses exemplos de pessoas que assumiram o controle, se deram muito mal, foram reprovadas, foram rejeitadas, foram destituídas do lugar onde Deus tinha para elas, porque há um perigo muito grande em assumir a nossa vontade. Agora, quando nós olhamos para o nosso povo evangélico atual, será que a gente vê essa oração como uma oração que nos define? Um povo que diz: Senhor, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Eu não quero fazer do meu jeito, quero que o Senhor faça do seu jeito. Eu não quero viver para mim mesmo. Eu não quero viver para ter recursos financeiros ou bens materiais. Eu quero viver para fazer a tua vontade. E qual é a vontade do Senhor? Que todos conheçam essa mensagem. Então, se você faz essa oração para que você faça e você se rende para fazer a vontade de Deus, você vai precisar necessariamente se posicionar missionariamente. Se você não está posicionado missionariamente, meu irmão, desculpa, você está controlando a sua vida e não Deus. Agora, se você está rendido a Deus, rendido ao senhorio dele para a sua vida,
certamente você está posicionado com aquilo que arde no coração do nosso Senhor. E para isso nós precisamos nos render. Rendição significa submeter-se a Deus, fazer de Jesus o nosso Senhor. Eu me lembro da história quando Paulo, ele está na estrada para Damasco e ele tem aquele encontro com Jesus. Jesus foi quem evangelizou Paulo, aparece para ele e naquele momento ele fica cego, vem um grande clarão e a primeira palavra que Paulo diz é: quem és tu, Senhor? E a palavra Senhor aparece aqui de novo, que é a palavra doulos, escravo. Naquele momento ele sabia que existia algo muito maior que ele, o dono do universo estava diante dele. E então ele diz: quem és tu, Senhor? E imediatamente ele está dizendo: eu sou teu servo, eu sou escravo, eu me prostro, eu não tenho o que fazer diante do Rei do Universo. Agora, muitas vezes nós, diante do Rei do Universo, a gente é que quer falar para Deus fazer as coisas, sim ou não? Senhor, por favor, faça isso na segunda-feira, faça isso na terça-feira, faça isso na quarta, na quinta eu preciso dessa bênção, na sexta é essa bênção aqui, no sábado eu preciso desse mistério acontecendo, um milagre no domingo. A gente vai pautando o Senhor e a gente ainda exige, né? Eu exijo, faça isso, faça aquilo. Mas a oração do rendido é: Senhor, faça a sua vontade. Eu sou teu servo. Me leva para onde o Senhor desejar. Faça comigo conforme o seu querer. É uma escolha que todos nós precisamos fazer. Tomar a nossa cruz e nos render completamente. Abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, dos nossos projetos pessoais. E essa é uma pergunta, meu irmão, muito sincera para nós. Você está disposto a abrir mão dos seus projetos pessoais? Você está disposto a abrir mão dos seus sonhos pessoais para atender os sonhos e os projetos do Pai para a tua vida? Essa é uma pergunta que define tudo, meu irmão. Isso faz de você um discípulo ou faz de você um frequentador de culto? Faz de você um seguidor rendido ao senhorio ou faz um metodista, um religioso arrolado no livro de rol de alguma igreja? Isso é muito definidor da nossa vida cristã. E eu quero mostrar para vocês três aspectos que nos impedem de nos render completamente e de confiar completamente. E o primeiro deles é o medo. Meus irmãos, o medo nos paralisa. O medo faz com que a gente não se renda. Eu me lembro que quando eu falei um pouco disso também na semana passada, né? E eu achei muito legal assistir a pregação da Damares hoje cedo, né? Quando vários testemunhos assistam, está no YouTube. Eu me lembro também quando eu estava trabalhando, 20 e poucos anos, estava numa carreira ok, era aquilo que eu queria para a minha vida. E num determinado momento, eu percebo Deus nitidamente me chamando para o ministério e eu tinha que literalmente deixar meu trabalho, deixar minha família, deixar minha igreja, deixar minha cidade, deixar meus amigos, deixar minha noiva, a Rebeca era a minha noiva na época, deixar tudo e ir embora para uma terra que ele mostraria. Fui morar no Pombal, lá em São Bernardo do Campo. Pelo nome vocês imaginam como é que é o Pombal, lá onde os seminaristas moram, né? Ou moravam, lá em São Bernardo do Campo, na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. E um dos meus temores, quando eu fui morar lá, é que eu ia casar no final daquele ano, e a Rebeca ia para lá. Porque eu ir sozinho, tudo bem, agora ir casado com uma esposa, sem saber onde eu ia morar. E meus irmãos, Deus foi cuidando de cada detalhe. Como a gente não sabia onde que a Rebeca ia passar na residência médica, ela estava prestando um monte de prova lá em São Paulo, e São Paulo vocês conhecem, tudo distante um lugar do outro. A gente não podia alugar um apartamento porque tinha um contrato de 12 meses, 24 meses, a gente não sabia onde ficar. E aí, resumindo bastante a história, eu fui pedir algumas indicações para o professor Otoniel, que é pastor Otoniel, inclusive foi pastor aqui nessa região, não sei se alguém aqui conhece, foi pastor em Paulínia. E ele simplesmente abriu a gaveta dele, me deu uma chave e falou assim: Marcelo, vai dar uma olhadinha lá nesse apartamento, na Avenida Doutor de Ramos, na frente do Ragazzo ali, pertinho da Metodista. Vai lá, dá uma olhadinha, depois você volta aqui e me fala. Beleza, fui lá, subi. Meus irmãos, o apartamento inteiro mobiliado, tudo.
televisão, a cozinha toda completa, tudo. Eu falei, isso aqui deve ser o olho da cara, né? Esse aluguel aqui, sem chance, não tem... Que bom, que legal, né? Mas aí eu voltei lá, falei, pastor Toniel, eu achei sensacional, mas eu imagino que deva ser muito caro. Ele, não, você pode ficar lá. Eu vou te cobrar um valor simbólico. Na época eu não me lembro se era 700, 800 reais, uma coisa assim. Ele fez um valor simbólico para mim. E a gente, quando casou, não precisou comprar nada de utensílios. A casa estava totalmente mobiliada. E a gente sabia que, por ser com o professor Otoniel, a gente poderia sair a qualquer momento se precisasse, por exemplo, se a Rebeca passasse numa outra faculdade para fazer residência. Mas resumindo a história, embora a Rebeca tenha feito a prova de residência médica em várias faculdades lá de São Paulo, ela passou na faculdade de medicina do ABC. E o primeiro estágio dela foi uma quadra desse apartamento que a gente alugou. Ela foi a pé para o lugar onde ela fazia o estágio. E o Rude Ramos ali em São Bernardo é colado com São Caetano e colado ali com Santo André. E a faculdade de medicina do ABC é bem nessa divisa. Então assim, foi uma coisa, Deus cuidando de cada detalhe. Mas o medo, meus irmãos, muitas vezes faz a gente não se jogar. Não. Como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou suprir as demandas da minha casa? Quem que vai pagar minhas contas? Quem vai cuidar? E os meus filhos? Vai ter escola? Não vai ter escola? O medo, meus irmãos, muitas vezes impede a gente de viver os propósitos de Deus. Por causa do medo, não compreendemos o amor de Deus e temos insegurança de entregar tudo para Ele. Como nós já falamos aqui, sem confiança não há rendição. Vamos repetir isso? Sem confiança não há rendição. E você só confia quando você entende que Ele ama você. E que é um amor incondicional. Ele não vai deixar você. Ele não vai abandonar você. Ele ama você. E o perfeito amor lança fora todo o medo. Expulsa o medo. 1 João 4,18. Quando a gente entende isso, que Deus nos ama e Ele está cuidando de nós, nós podemos nos lançar. Assim como o Augusto, pequenininho, se jogava lá de cima do sofá, porque eu ia segurar ele e ele confiava. Nós precisamos também confiar. Olha essas palavras de Jesus em Mateus 6. Portanto, eu lhes digo, feche os olhos, se você se sentir à vontade para isso. Eu vou fazer uma voz de Jesus aqui, tá? Feche os olhos e escuta Jesus falando isso aqui para você, tá? Jesus está falando isso para você. Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que você vai comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que você vai vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Portanto, não se preocupe, não ande ansioso, dizendo o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que vamos vestir, pois são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas eu, o Pai de vocês, sabe tudo o que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Pode abrir seus olhos. Que maravilhoso ouvir isso e tomar posse disso. Ele vai cuidar de nós. Nós podemos nos render, querido. Se renda, se entregue, confia. Ele vai cuidar. Deixa Ele fazer isso. Confia de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Ele vai endireitar as suas veredas. Confia a Ele os seus caminhos. Eu quero trazer um pouco... Eu falei com vocês o Salmo 37, 5, mas eu quero ler agora com vocês o 3, 4, 5 e o 6. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Confia, não tenha medo, não tenha medo. Talvez Deus tenha um chamado para você assim como teve para mim. Deixa teu emprego.
bora para o ministério, eu vou fazer algo na sua vida. E talvez eu poderia ficar, não, imagina, eu trabalhei, estudei para estar nesse lugar, eu não vou soltar meu emprego nem pensando. Eu não vou fazer isso. Eu não vou mudar de cidade, eu não vou mudar de igreja, eu não vou mudar, sair fora da casa dos meus pais. Está tão bom aqui, né? Mas, meus irmãos, confia em nome de Jesus. E, em segundo lugar, esse aqui é uma outra barreira que impede a gente de nos render ao Senhor completamente. O orgulho. E aqui é um problema muito, muito sério. O orgulho é aquele sentimento que faz a gente achar que sabe melhor que Deus. É aquele sentimento dentro de nós que faz a gente achar que os planos de Deus são ruins e que a rendição, na verdade, é algo mau. E, aliás, quando a gente fala de nos render, né, um bandido que se rende, ele foi pego pela polícia. Às vezes tem uma conotação negativa. E muitas vezes a gente não entende a rendição porque a gente não está percebendo o que a Bíblia quer mostrar para nós. Mas uma coisa é real: se nós não nos rendermos a Deus, o orgulho vai fazer com que a gente se renda a outras coisas. A opinião das pessoas, a expectativa das pessoas, o dinheiro, o rancor, o medo. São coisas, meus irmãos, que nos impedem de experimentar uma vida rendida ao Senhor. O orgulho faz com que eu ache que mais importantes são as opiniões das pessoas e que eu devo suprir as expectativas das pessoas e não as de Deus. O que as pessoas vão achar de mim se eu deixar meu emprego? O que as pessoas vão achar de mim se eu começar a viver pela fé? Se eu começar a experimentar a provisão de Deus? O que vão achar de mim? Vão me achar fanático, vão achar que eu estou bitolado, vão achar que eu sou isso, que eu sou aquilo. O orgulho, meu irmão, faz com que você priorize a sua honra, a sua reputação em detrimento do chamado de Deus para a sua vida. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Não tem como, meu irmão. Se você estiver preocupado com as opiniões, você não vai ser servo de Cristo. Se você estiver preocupado com o dinheiro, com a reputação, você não vai conseguir se render completamente. O orgulho faz com que você se apegue numa ofensa, querendo vingança a todo custo, a todo momento. O orgulho fala para você, se vinga. A Bíblia fala para você, seja livre, se renda. Lança isso sobre as águas. Depois de muitos dias você encontrará. Vai vir a provisão do Senhor, vai vir a resposta. Mas o orgulho faz com que a gente guarde. Não, eu controlo esse negócio. Pisou no meu calo, agora eu piso também. Fez isso comigo, agora eu vou descontar. Isso é o orgulho falando mais alto. Você é livre para escolher a quem se entregar, mas não é livre das consequências dessa escolha. Como nós falamos aqui de Saul, falamos de Jonas, falamos de Abraão. Você é livre para escolher a quem você se entrega, meu irmão. Mas só não se esqueça que você não vai ficar livre das consequências. E quantas vezes, meus irmãos, nós atendemos pessoas, e o trabalho pastoral, e eu sei que tem muitos pastores aqui, pastores de célula, né? Pessoas que estão cuidando de gente, e isso é pastoreio, maravilha isso. E quantas vezes a gente ouve histórias de pessoas que colocou a carroça na frente dos bois, fez escolhas erradas, e depois elas vêm desesperadas pedindo ajuda para o pastor e pedindo ajuda para a célula e querem uma corrente de oração para Deus abençoar. Mas lá atrás ela fez uma decisão errada. Ela comprou o que não deveria comprar, ela casou com quem não deveria casar, ela estudou o que não deveria estudar, ela viajou para onde não deveria viajar, ela morou onde não deveria morar, ela só fez coisa errada, ela fez escolhas ruins. E agora quer um milagre. Deus me dá um milagre, eu estou cheio de dívidas. Mas você escolheu errado, você fez errado, você tomou as decisões. Você quis controle, falou, eu decido. Eu acho que é melhor comprar um apartamento agora. E vai lá e compra. Eu acho que é melhor comprar um carro agora. Aí você vai lá e compra. Porque você quer o controle. E poucas vezes a gente se rende e diz, Senhor, eu sou teu servo. Faça comigo conforme a tua vontade. Se não for para ter carro, eu ando de ônibus, está tudo bem, eu não vou entrar em dívida por causa disso.
Se for para não ter, tá tudo bem. Eu sou teu servo, faça comigo conforme a tua vontade. Quantas vezes nós ouvimos histórias de pessoas que se relacionaram mal, fizeram más escolhas e hoje vão sofrer. Porque, na verdade, o Senhor não endireitou as veredas, o Senhor não guiou o caminho. Para a gente encerrar, esse aqui é a terceira barreira, terceira e última barreira que nos impede de realmente nos render completamente ao senhorio de Cristo sobre nós. É um real entendimento do que se trata rendição. Como eu falei, para muitos rendição é algo que denota fraqueza, fanatismo, talvez uma desculpa para preguiça. Não, eu me rendo, agora Deus é que faz o trabalho. Eu me rendi, agora é Deus quem faz, é Deus que se vira aí. Uma percepção errada do que significa se render, do que significa depender. Render-se não é para covardes, ou pessoas subservientes, pessoas que não têm coragem para nada. Muito pelo contrário, a rendição é para os corajosos, pessoas que estão disponíveis para dizer: sim, Senhor, qual é a sua vontade? E eu vou para lá, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer de mim. Eis-me aqui. Não é para o covarde, é muito pelo contrário, são para os corajosos. Pessoas que entregam a sua vida para servir a Deus. É necessário muita coragem para fazer isso, meu irmão. E depender do Senhor e viver na dependência dEle, sabendo que Ele vai prover, que Ele não vai deixar faltar nada. E mesmo que as circunstâncias sejam adversas e digam o contrário, essa pessoa crê porque ela está rendida. Então, a falta de entendimento faz com que a gente não viva o real sentido da rendição, que é abrir mão do senhorio e do controle e dar isso para o Senhor de volta. Senhor, o senhorio é teu, o controle é seu e eu me rendo completamente. Olha essas palavras de Jesus: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Meu irmão, olha o que Jesus está falando. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Quanto que você está amando a sua vida, querendo viver intensamente, aproveitar, ter prazer e ter controle e tal. Quanto mais você fizer isso, mais você vai perder. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu vou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai, o honrará. Meu Deus, que convite que o Senhor tem para nós. Uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida de rendição absoluta. E a minha pergunta é: você está disponível para isso? Parar de dar desculpa e aceitar um chamado, aceitar um propósito de Deus para você. E saber que isso muitas vezes vai requerer decisões importantes. Você desfazer de relacionamentos, desfazer de amizades, desfazer de vícios, desfazer de coisas que desagradam a Deus, mas que você ainda não deixou, porque você está agarrado nisso e quer manter o controle. Para refletir e praticar, algumas perguntas. Qual área da sua vida, meu irmão, você está tentando controlar? Pensa comigo. Qual área da sua vida você não abre mão de jeito nenhum? Será que há algo que você deveria confiar ao Senhor? Isso aí é sua responsabilidade ou é algo que já deveria ter sido entregue ao Senhor? Seja sincero. Isso compete a você fazer ou você já deveria ter entregado isso ao Senhor? Em que área você poderia estar experimentando o melhor de Deus, mas ainda não consegue, porque não se rendeu completamente? Você já poderia estar voando, meu irmão. Poderia estar vivendo o projeto de Deus, o melhor de Deus para a sua vida, mas você ainda não está, porque você ainda não conseguiu abrir mão, não conseguiu se render completamente. Escolha a rendição, meu irmão, em vez do controle. A rendição é a chave para experimentar o melhor que Deus tem para você. Você crê nisso? Do fundo do seu coração? Então que seja uma noite de abrir mão do controle. Falar: Senhor, o meu futuro está em tuas mãos.
Senhor, meu coração é seu. Senhor, eu vou para onde o Senhor quer que eu vá. Eu vou ter aquilo que o Senhor quer que eu tenha. Eu vou ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Se você está disposto a fazer essa oração, fique em pé no seu lugar, vamos orar juntos. Rendição ou controle? Qual é a sua escolha? Eu vou voltar aqui na oração de Maria. Vamos ler juntos? Eis aqui o servo do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Vamos falar de novo? Eis aqui o servo do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa é a nossa oração nessa noite, meu irmão. Feche seus olhos e ore isso ao Senhor. Pai, eu abro mão do controle. Eu sou teu servo. Cumpra em mim conforme a tua vontade. Faz em mim conforme o teu querer. Me ajuda a tomar as decisões. Me ajuda, Senhor, a me posicionar com coragem para fazer aquilo que eu devo fazer. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Deus, a perseverar nesse caminho, a estar completamente rendido ao teu senhorio todos os dias da minha vida e fazer a sua vontade. Tira todo o medo, Senhor. Tira todo o orgulho, Senhor. Nos dê um entendimento claro, verdadeiro da sua vontade para nós.